Você tem altos salários, estabilidade. Você vive em Brasília, é outro planeta. É Versalhes, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, no início de setembro, comparando as condições de trabalho dos servidores públicos federais à opulência da corte real francesa que ocupava o Palácio de Versalhes antes da derrubada da monarquia em 1789. Sob o argumento de que o funcionalismo, em especial o da União, é caro e privilegiado, o governo de Jair Bolsonaro quer enviar ao Congresso no início de 2020 uma reforma administrativa para reformular as carreiras públicas, projeto que vem sendo chamado também de novo RH do Estado. Os gastos com pessoal ativo que devem fechar o ano acima de 300 bilhões de reais é o terceiro maior da União, atrás de Previdência Social e juros da dívida pública. Guedes tem um importante aliado nessa empreitada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é antigo defensor da pauta. Ambos consideram que os servidores com destaque para carreiras exclusivas de Estado como gestão tributária, justiça, diplomacia já começam ganhando alto para padrões brasileiros e progridem rapidamente para o teto de remuneração de cada categoria. Nesse sentido, eles querem uma reforma que reduza os salários iniciais, torne mais gradativa a evolução na carreira e atrelhe a progressão a avaliações de desempenho. Também defendem flexibilizar as regras de estabilidade para facilitar a demissão em casos de baixa produtividade e essa última proposta sofre críticas inclusive de economistas liberais que consideram o mecanismo uma defesa contra a perseguição política. No Poder Executivo, algumas das carreiras que se destacam pela elevada remuneração paga aos recém-concursados são as de delegado da Polícia Federal, R. Cifrão, 74, auditor fiscal da Receita Federal, R. Cifrão, 09, advogado da União, R. Cifrão, 49, diplomata, R. Cifrão, 06, e analista do Banco Central ou de Planejamento e Orçamento, R. Cifrão, 06. São valores que colocam esses servidores entre os brasileiros mais ricos, no instante que ingressam na carreira. De acordo com a Oxfam, organização internacional que atua na redução de desigualdades, trabalhadores com salário mensal a partir de R$ 15.000 já estão entre os 2% de maior renda no país, quando consideradas pessoas de mais de 18 anos que possuam alguma fonte de recursos. Já uma remuneração a partir de R$ 23.000 coloca o indivíduo entre o 1% mais rico. Para Rodrigo Maia, os ganhos iniciais altos e a rápida progressão permitida em algumas carreiras reduzem o estímulo para que o servidor público se esforce mais. Tem uma cúpula, de servidores, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que começa já ganhando perto do teto, do funcionalismo, hoje em R$ 39.000. Então, eu pergunto, não é correto, em vez de a pessoa começar ganhando R$ 25.000, ela começar ganhando R$ 12.000, R$ 15.000, que para o Brasil já é um grande salário, questionou Maia, em entrevista em outubro ao programa Poder em Foco, do SBT. Os salários pagos à elite do Poder Executivo não estão apenas muito acima da renda per capita do país, R. Cifrão, segundo o IBGE, mas superam também largamente a de pessoas altamente escolarizadas. De acordo com o Relatório Anual de Informações Sociais, RAIS, do Ministério da Economia, a remuneração média de profissionais com doutorado no Brasil, seja no setor privado ou público, estava em R. Cifrão em dezembro de 2018. Mas há salários iniciais ainda mais altos nos poderes judiciário e legislativo. A remuneração mais baixa oferecida hoje para juízes federais no Brasil é de R$ 32.000, mesmo patamar oferecido pelo Senado Federal como salário de entrada para o cargo de consultor legislativo. O economista Nelson Marconi, professor nos cursos de Administração Pública e Governo da FGV-SP, atribui os altos salários da elite do funcionalismo a dois fatores: capacidade maior de pressão sobre o governo e o Congresso e a proximidade do processo decisório. Legislativo e Judiciário sempre tiveram mais liberdade para reajustar que Executivo, pois tem um número menor pessoas,
Então o impacto fiscal não é tão grande. Eles acabam conseguindo reajuste e aí, na sequência, as categorias mais fortes do executivo, como Polícia Federal e Receita, pressionam também para não ficar muito atrás, ressalta. E há a proximidade de vários servidores do processo decisório, do governo. Você está negociando com seus pares. É uma relação diferente do setor privado, em que há o patrão e o trabalhador. Quem no setor privado ganha R$19.000 no início da carreira, compara. Na tentativa de reduzir resistências dentro do funcionalismo e questionamentos jurídicos sobre direitos já adquiridos, o governo tem dito que as mudanças valerão apenas para servidores contratados após a reforma. Ainda assim, a proposta vem sofrendo grande oposição dentro do funcionalismo e, por isso, seu envio ao Congresso, previsto inicialmente para outubro, foi adiado para o ano que vem. No governo anterior, do presidente Michel Temer, a equipe econômica chegou a defender um limite de R$5.000 para o salário inicial dos servidores. Segundo estimativa divulgada em outubro pelo Banco Mundial, se fosse adotado esse teto e também alongado o tempo necessário para se chegar a ganhos mais altos, a União economizaria R$104 bilhões até 2030. No mesmo documento, o Banco Mundial apontou que os servidores públicos federais brasileiros ganham quase o dobro, 96% a mais, do que os trabalhadores do setor privado com mesma escolaridade. A maioria do funcionalismo, porém, trabalha para municípios, onde os salários são similares aos do setor privado, aponta o estudo. Segundo o IPEA, os servidores municipais ganhavam em média R$3.000 em 2016. O documento do Banco Mundial vem sendo citado pela equipe de Paulo Guedes para defender a reforma administrativa. Opositores da proposta do governo, por sua vez, criticam a metodologia usada no estudo argumentando que carreiras típicas de Estado não têm correspondente na iniciativa privada. Essa comparação é totalmente descabida. Você vai comparar um diplomata com que trabalhadores da iniciativa privada? Com quem você vai comparar um auditor da Receita Federal? Só ele tem prerrogativas da política tributária, afirma Rudney Marques, presidente do FONACAT, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Quem vai gerir R$3 trilhões, orçamento do governo federal? É muito pagar para um servidor desse R$15.000, R$16.000 como salário inicial? Acho que não, reforça, em referência à remuneração líquida inicial de carreiras que administram as contas federais. Para o economista José Celso Cardoso, presidente da Associação de Funcionários do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a comparação feita pelo Banco Mundial tenta jogar a população contra os servidores públicos usando uma estatística que é uma tortura de dados. Ele acusa o governo de estar focado apenas em cortar gastos, e não em uma reforma que melhore o serviço público. Embora reconheça que alguns salários iniciais são altos, Cardoso considera arriscado uma redução para R$5.000, por exemplo. Se eu jogo o salário de entrada muito embaixo, você vai atrair profissionais menos qualificados, menos estimulados, e o resultado agregado desse movimento vai ser diminuir o custo da folha de pagamento e piorar a qualidade do serviço público. Qual o custo da piora da qualidade do serviço público? Ninguém fez essa conta, ressalta. Imagine um fiscal da Receita Federal que trabalhe cobrando empresários. O salário inicial líquido vai dar uns R$16.000. Eu acho alto para o padrão brasileiro. Mas, se for menos, vai reduzir a corrupção. Esse cara vai ser mais ou menos facilmente capturado pelo empresário que quer burlar a fiscalização, acrescenta. O professor da FGV Direito SP e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, Carlos Ari Sundfeld, contesta o argumento de que salários de carreiras de Estado não possam ser comparadas com o setor privado. Para ele, a remuneração no serviço público deve ser similar à dos demais trabalhadores com escolaridade parecida. Eles, elite do funcionalismo, argumentam que os salários têm que ser extraordinários porque eles são extraordinários, fora do normal.
Isso é um delírio. São bons profissionais, mas não se trata de um universo de gênios. Crítica. Sundfeld lembra também que o funcionalismo tem proteção maior em tempos de crise, não estando sujeito a demissões quando o governo enfrenta aperto nas contas, diferentemente do que ocorre em empresas. Dados do IBGE revelam que a crise econômica tem aumentado o fosso salarial enquanto a renda média no serviço público subiu de R-cifrão para R-cifrão nos últimos 5 anos, no setor privado caiu de R-cifrão para R-cifrão. Não são necessários salários altíssimos para atrair talentos adequados porque o setor público tem outros atrativos, é um trabalho com propósito, oferece estabilidade, diz o professor. As carreiras com maiores salários exigem curso superior para participar do concurso. No entanto, uma pesquisa na tabela de remuneração dos servidores federais, disponível no site do Ministério do Planejamento, permite encontrar carreiras de nível intermediário, que não exigem ensino superior, com salários iniciais também bem acima da média nacional. O piso pago aos técnicos do Banco Central, cujo concurso exige apenas nível de ensino médio completo, é de R-cifrão, 31. Já no IPEA, auxiliares administrativos, secretárias e motoristas começam ganhando R-cifrão, 58. Como exemplo das distorções que existem dentro do próprio funcionalismo, esses salários estão perto ou acima da remuneração inicial de carreiras federais com nível superior, caso do engenheiro agrônomo do INCRA, R-cifrão, 80, e do indigenista especializado da FUNAI, R-cifrão, 87. Comparações internacionais também indicam que algumas categorias brasileiras têm salário inicial acima de seus pares em outros países. Um estudo de 2018 da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, CPJ, na sigla em francês, mostra que o salário inicial médio pago a juízes em 48 países, a maioria europeus, era de euros anuais, cerca de R$236 mil, em 2016. Naquele ano, o juiz federal brasileiro ganhava no mínimo R-cifrão ao mês, além de auxílio moradia de R-cifrão. Considerando o 13º salário e o adicional equivalente a 2 meses de férias aos quais a categoria tem direito, o ganho anual de um magistrado federal era de ao menos R$428 mil. Nós somos o teto do funcionalismo. E num país com tantos milhões de pessoas desempregadas, e alguns abaixo da linha da pobreza, realmente há um distanciamento, reconheceu ao jornal Folha a juíza Renata Gil, nova presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Mas, se pensar que as garantias remuneratórias são garantias do próprio funcionamento do Poder Judiciário, jamais pensaríamos que isso deveria estar em discussão, argumentou em seguida. Diplomatas brasileiros também não ficam atrás de pares estrangeiros. No Reino Unido, o salário inicial da carreira é de 28 mil libras no ano, o equivalente a quase R$153 mil, remuneração que pode chegar a 45 mil libras em 5 anos, quase R$246 mil, após promoções. Já o brasileiro que passa no concurso do Itamaraty começa ganhando R-cifrão, 0,6 mensais, o que dá quase R$256 mil ao ano, considerando o 13 o salário e o adicional de férias. Nos Estados Unidos, os salários iniciais variam de acordo com a escolaridade e experiência do recém-contratado. No caso de um diplomata graduado, mas sem ocupações anteriores, a remuneração anual é de US-cifrão, cerca de R$232 mil. Se ele tiver 5 anos de experiência profissional, ela sobe para o US-cifrão, quase R$269 mil. Embora o salário oferecido pelo Itamaraty esteja no patamar do oferecido por nações desenvolvidas, eles ressaltam que o pacote de benefícios é inferior a de outros países. Uma das reivindicações da categoria é passar a receber auxílio para custear o ensino dos filhos quando estão no exterior, benefício concedido por Reino Unido e Estados Unidos.